Apesar do feriado, o Supremo Tribunal Federal trabalhou nesta sexta e retomou o julgamento do habeas corpus do ex-jogador de futebol Robinho, condenado por crime sexual. O julgamento no STF tinha sido interrompido em setembro, quando o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso. A gente chama a repórter Janaína Camelo, que acompanha a votação na corte, traz agora as informações. Como é que está o placar, hein, Janaína? Boa noite para você, bem-vinda. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. O placar está agora, exatamente, em 4-1 contra os recursos do ex-jogador Robinho. Esse voto a favor de Robinho é do ministro Gilmar Mendes. Como você disse, ele havia suspendido o julgamento, devolveu o processo e hoje ele votou aí a favor do ex-jogador Robinho. Então, só para entender, o STF está julgando no plenário virtual, por isso que acontece hoje, feriado, porque é sempre às sextas-feiras que esse plenário virtual ele é aberto, né, e dura ali um período para os ministros depositarem os seus votos. Esse julgamento está julgando aí 2 habeas corpus de Robinho. Robinho, ele está preso desde março e está na penitenciária de Tremembé, depois que ele foi condenado pela Justiça da Itália, né, pelo crime aí de estupro, violência sexual coletivo. Estupro coletivo, ele foi preso depois que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, autorizou a transferência da sentença dele, que foi definida pela Justiça da Itália. Então, um desses habeas corpus, Thiago, inclusive já havia sido aí indeferido pelo ministro Luiz Fux. A defesa, ela diz que a pena não poderia começar a ser cumprida aqui no Brasil antes de transitado em julgado. Mas aí o ministro Luiz Fux disse que ela sim transitou, a sentença transitou em julgado na Justiça da Itália. E que o STJ apenas decidiu aí pela possibilidade da transferência da pena. O outro habeas corpus, a defesa alega que questiona a execução dessa pena aqui no Brasil, apontando falhas aí processuais, como, por exemplo, na lei de imigração e pedindo que esse caso seja reaberto aqui no Brasil. Sobre isso, o ministro Gilmar Mendes, então, ele votou dizendo o seguinte, que as regras para transferências de penas estrangeiras começou a valer no ordenamento jurídico brasileiro em 2017, pela lei da migração, e que o caso e a condenação de Robinho, o caso que levou ele a ser condenado, aconteceu em 2013. Então, como essas regras, ela tem ação punitiva, mais rigorosa, isso não poderia retroagir, a não ser a benefício do réu. Além de Luiz Fux, os outros 4 votos aí contra esses recursos, um do ministro Luiz Fux, os outros são dos ministros Edson Fachin, do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também acabou de votar agora à noite o ministro Cristiano Zanin. E só para lembrar, Thiago, que ao decidir a transferência da sentença da pena do ex-jogador Robinho para o Brasil, o STJ não analisou o mérito, né? Ou seja, se ele é culpado ou não. Só mesmo autorizou a transferência. Os ministros têm até o dia 21 agora para depositarem os seus votos. Thiago. O julgamento, então, continua. Janaína Camelo sempre atenta, volta na programação da Jovem Pan. Vou chamar o Cristiano Vilela para entender, eventualmente, esse ponto que a própria Janaína falou. Eles não estão analisando o mérito, mas sim a própria defesa tenta buscar algumas brechas, né? Porque ela falou que não há retroatividade no caso desse entendimento, desse ordenamento jurídico. Agora, o que pode acontecer efetivamente, Vilela? Olha, Thiago, eu vejo que, de fato, o posicionamento majoritário que nós estamos tendo, pelo momento, 4-1 por enquanto, ele é um posicionamento adequado justamente por entender que, por se tratar de um acordo de cooperação, não há que se observar o princípio da retroatividade das normas penais, que é o que vem justificando a defesa de Robinho e que é na linha que foi acolhida pelo ministro Gilmar Mendes, por exemplo. Fez um voto muito bem esclarecedor, um voto realmente muito bem montado, mas eu vou na linha da maioria que vem justamente fazendo esse entendimento, que aliás já foi um entendimento, inclusive, até consolidado no habeas corpus anterior. Agora, naturalmente, a defesa tem que buscar seus argumentos, trazer novos elementos, buscar novas visões, no entendimento ou na intenção de fazer com que o réu, eventualmente, possa ser solto, possa ficar em liberdade. Mas eu vejo que, na linha do que já foi decidido uma primeira vez pelo próprio Supremo, é muito difícil que haja uma reviravolta e que haja, eventualmente, a soltura, o deferimento do HC e a soltura do ex-jogador Robinho.